Boa noite a todos. Já vamos iniciar a nossa última live do nosso primeiro dia de Semana de Integração Acadêmica. Só aguardando aqui nosso palestrante. Vamos aproveitar e usar o aviãozinho aqui no canto inferior direito para chamar outras pessoas que porventura esse tema possa interessar. Só lembrando a quem já entrou, o nosso tema hoje dessa live, ferramentas online para engenheiros. É um tema muito importante, como todos os temas que estão sendo abrangidos nas lives, são temas que estão relacionados ou a nova realidade provocada pela pandemia, ou na verdade uma aceleração, né? Uma necessidade que foi na verdade antecipada. Boa noite, professor Carlos Neri. Boa noite, Manuel. Tudo bom? Tudo tranquilo. O senhor está me ouvindo bem? Graças a Deus. Tranquilo. Boa imagem, boa voz. Perfeito. Bom, já temos aqui algumas pessoas presentes na live, né? Deixa eu só chamar nossos acadêmicos também aqui no grupo. Pessoal, como eu estava dizendo para vocês, os nossos temas estão muito relacionados ao que nós estamos vivenciando hoje, né? Então, assim, é interessante deixar bem claro que a gente não está vivenciando algo que é tão novo provocado por uma pandemia. A gente está vivenciando um momento em que as nossas necessidades elas foram revistas, tanto no campo profissional como pessoal, quem está atuando no mercado de trabalho, quem é acadêmico, né? Quem está no dia a dia mesmo, até a rotina de casa foi alterada. Nós vimos há pouco aí umas lives que relacionaram a isso. A live anterior a essa foi a live que falava muito da questão de interiores. Nós tivemos os procedimentos revistos, então o ambiente foi revisto, né? Uma questão de ergonomia, o processo todo foi revisto. Então vamos iniciar aqui. Queria dar as boas-vindas ao professor Carlos Neri. O professor Carlos Neri é engenheiro civil, né? Ele é especialista em planejamento urbano, né? E também mestre em processos construtivos e saneamento. Professor Carlos Neri, vou abrir o espaço para o senhor dar boa noite para os presentes aqui, mas antes eu queria já deixar uma frase assim para instigar os seus comentários. Tá? Nós estamos vivenciando uma pandemia. Né? Nós completamos agora há pouco um ano nesse processo. A nossa palestra ela fala sobre as ferramentas online. As ferramentas já existiam. O online já existia. A grande diferença está sendo a pandemia. Essas ferramentas elas já eram utilizadas. O que acontecia era a falta de difusão desse processo, era algum problema de comunicação, é aquela conexão que as áreas muito ligadas ao tecnológico, elas sofrem, a conexão entre a academia e a vida profissional, a vida profissional e a necessidade da sociedade. Boa noite, professor, o espaço é seu. Boa noite, Manuel. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos que estão
assistindo a nossa live nesse momento. Vamos ver se a gente bate um recorde aí, né, Manuel? Com Estava certeza. acompanhando agora o ranking das outras lives, né? E boa noite tanto aos alunos quanto aos profissionais, né? Que se inscreveram aí em busca de atualizações, né, Manuel? Em busca de ver o que está acontecendo, né? No campo da engenharia civil, né? Diante desse quadro de pandemia, né? O que a gente está buscando de conhecimento, né? E eu tive a grata oportunidade de, durante essa pandemia, estar correndo muito atrás dessas informações, né? E verificando, né, o que é acessível, né? O que é que nós temos aí como dificuldade até para encontrar essas situações, né? Então, o que eu quero destacar a princípio, para a gente começar a nossa conversa, né, qual é o posicionamento do engenheiro civil do século XXI, não é, Manuel? Nós que vivenciamos aí a passagem do 20 para o 21, né? O que a gente tem aí de melhoramento na nossa profissão, né? Então, o engenheiro do século XXI, ele tem que estar preparado para exercer as funções clássicas da engenharia civil, não é isso? Né? Aquelas funções padrões, né? Que é prevenir, planejar, calcular, projetar. Olha só, calcular e projetar. Organizar, comandar, gerenciar e controlar, não é isso? São atividades clássicas da engenharia, né? E a gente deve ter também a capacidade investigativa, né? A profissão de engenharia civil, ela tem esse direcionamento, né? Nós somos solucionadores de problemas, né, Manuel? Nós utilizamos as nossas ferramentas aí básicas como cálculo e a física, não é isso? E resolvemos problemas da sociedade, não é isso? Então, além disso, o profissional do século XXI, ele tem que estar ambientado, não é, com o que o mercado está solicitando, não é isso? E nós sabemos que o mercado ele é agressivo, não é, Manuel? O mercado ele está em constante desenvolvimento, não é? Nós fazemos parte da indústria da construção civil, que é um dos maiores PIBs do mundo, não é isso? Então, nós trabalhamos na ponta, não é isso? Isso sempre leva à busca de resultados imediatos, né? Só que nós, como engenheiros civis, temos que ter cuidado, porque o mercado, ele quer resultados imediatos, e esses resultados, eles se dão naquela frase que nós já conhecemos, tempo é dinheiro, né? Tá? Só que na engenharia isso muda um pouco, né? Na engenharia, para a gente, nós atendemos o tripé, né? O nosso tripé, que é segurança, qualidade técnica e economicidade. Então, dinheiro para a gente é economicidade, né? Não é isso? Então, é nesse tripé que a gente nunca deve esquecer como profissionais, né? E até para os nossos alunos aí que estão trabalhando aí, né, crescendo no curso de engenharia, nós temos que ter esse tripé sempre como prioridade, como referência, né? Tá certo? Então, para atender, né, para atender essas demandas de mercado, né, nós devemos aí atentar para essa questão do fator tempo, mas pensando sempre naquela questão da qualidade técnica, né? E como é que a gente faz isso linkando com o nosso assunto de hoje? Ora, a gente linka com o software, né? O software técnico é aquele software que está ali para te auxiliar, não é? Ele é uma ferramenta de auxílio, né? Então a gente chama de ferramenta de engenharia mesmo, né, Manuel? Não é? Então a gente tem que ter essa habilidade de estar atento ao que está acontecendo no nosso século XXI em relação à engenharia, não é? Então, quando você propôs o tema, né, eu achei muito interessante, porque nós temos realmente muitas ferramentas online, né, Manuel? Ferramentas profissionais, né? Temos ferramentas acadêmicas, né? É bom lembrar aqui, né? Nós temos várias universidades aí que divulgam ferramentas acadêmicas, tá? E para dar destaque a isso que eu estou falando, né? Nós destacamos hoje 4 tópicos, tá, Manuel? Que atende a nossa demanda, né? Do curso, que é trabalhar aplicativos, softwares da Autodesk, não é? Para quem não sabe, a Autodesk, ela após credenciamento, tanto de discente quanto de docente, não é? Ela estende, né? Ela libera o software que você queira trabalhar por até 3 anos, tá? Tem alguns que são mais específicos, que duram ali 3 meses, né? Mas a maioria deles é por 3 anos. Então, 3 anos você tem
como aprender profundamente, né, aquele aplicativo, né, e depois verificar se na tua atividade diária ele é um aplicativo que vai te auxiliar realmente, porque aí você passa a adquirir a ferramenta, né? É isso, Manuel? Tá? Então, Professor, me permita sim, só um gancho aqui, que o senhor colocou aqui uns pontos assim chaves. O que perfeito. acontece? Nós, enquanto engenheiros, nós falamos uma sociedade, né? E essa sociedade é composta não só por outros engenheiros ou por acadêmicos de engenharia. Então, eu peguei um gancho seu aqui, só para deixar a nossa live até mais acessível a todos que estão participando aqui, estão dando esse privilégio de tê-los aqui, de nos ouvir, né? Nós temos hoje em dia uma realidade em que o digital ele tomou conta de qualquer processo, de qualquer prestação de serviço, em soluções para atender qualquer tipo de necessidade ou problema. Nós saímos de um momento em que nós paramos de atender por solução de problema. Nós começamos a ser solicitados para nos anteciparmos aos problemas. E, ao mesmo tempo, nós estamos, há muito tempo, procurando sempre o menor custo, sem perder o tripé que você colocou há pouco, a segurança, a qualidade, né? E a economicidade. Ou seja, a economicidade cada vez mais nos é cobrada. Nós vimos aí um grande momento da sociedade paralisando. Foi uma virada de chave, né? Nós pisamos no freio, puxamos o freio de mão. E surgiu uma discussão, um debate muito importante, que em determinado momento suscitava algumas dúvidas e até um embate. E a economia e a saúde, né? Esse nosso tema aqui está muito relacionado à questão econômica. Professor, eu digo o seguinte: os médicos eles estão tomando conta das nossas vidas, da nossa saúde. E a indústria da construção civil como um todo vai ser responsável pela retomada econômica, porque nós sabemos que é a indústria que mais movimenta emprego, direto e indiretamente. Toda vez que nós precisamos, isso aí é uma máxima, a gente conversa muito, né? Isso é uma máxima, toda vez que se quer aquecer a economia, se aquece a indústria da construção civil. Quando a gente fala em indústria da construção civil, a gente fala em mercado imobiliário. Só que todo mundo visualiza a construção civil quando ela já está sendo posta a virar realidade. Ela já saiu do plano, do pensar, do plano, do antever, do planejamento e já entrou na execução. Mas a engenharia é bem antes disso. Então, tudo isso que o senhor está colocando e vai continuar colocando aí sobre ferramentas online, nós estamos vivenciando um momento de inovação, não por novas descobertas, por novas formas de fazer com o que nós já tínhamos. As ferramentas da Autodesk, de outras empresas que tenho aí, não quero citar todas, que a gente não vai fazer aqui divulgação das empresas, o objetivo não é esse, né? Elas estão aí para facilitar e reduzir custo. Muito se falou nesse processo, durante a pandemia, da retomada da economia. A retomada em V, retomada em W, retomada em U, né? As pessoas da área econômica criando essa nomenclatura exatamente para poder dizer se ia ser mais abrupta, mais lenta, mais suave. De qualquer forma, nós estamos passando por um momento de rever o que nós fazemos. Antes que o senhor entre exatamente, especificamente nas ferramentas, no passado eu me lembro muito bem, eu era acadêmico de engenharia e não foi muito distante da sua época, não. Nós somos quase contemporâneos. Uma diferença aí de 10 anos. Eu me lembro muito bem que para nós termos acesso a um estudo de uma área, o estudo da superfície da área, para quem está nos vendo de uma maneira geral, para quem é acadêmico,
um estudo de planetometria, por exemplo, para saber onde tinha depressão, onde variava a altitude, etc, etc, né? Nós precisávamos mobilizar uma equipe gigantesca e equipamentos. E o acadêmico não tinha acesso a isso, porque era algo muito privado e é caro. Nenhuma faculdade ia fazer isso apenas por treinamento, né? É igual a gente comparar simulador de voo com voo de fato, né? Ninguém vai pegar um avião de verdade e colocar nas mãos de um aprendiz, porque se der algum problema, provavelmente vai comprometer a segurança de muitas pessoas. E hoje em dia, nós estamos aqui conversando sobre ferramentas online. Tá? Um dia desses, conversando com os acadêmicos que estão fazendo projeto interdisciplinar, é um ponto bem interessante, os alunos treinando serem engenheiros, e eu instigo, eu deixo umas lacunas para eles resolverem, né? Eu jogo uma proposta, eles vão atrás e correm, e às vezes reclamam, mas isso aí é para treinar essa habilidade de correr atrás da solução, né? Eu recebi um levantamento planialtimétrico feito através de um software, sem que ninguém tivesse ido até a área. Isso tem a ver com a sua proposta de ferramentas online, né? Eu me lembro muito bem, conversando com um dos grandes mestres que eu tive na engenharia civil, o professor Hélio Elahar, já nos deixou, infelizmente, mas deixou muitos ensinamentos para a gente. Ele dizia o seguinte, que na época que ele começou a calcular estruturalmente, era um mês de cálculo, um edifício de 5, 6 pavimentos. E o valor era um salário mínimo para esse cálculo. Fazendo a análise para ver a importância disso para a sociedade, não só para os nossos acadêmicos, não só para os engenheiros que já fazem uso disso, com toda certeza. Se não fazem, estão migrando, e a migração tem que ser muito rápida, porque se não passa. A gente teve uma live de empreendedorismo, foi a live que abriu o dia de hoje, né? Então ficou bem claro lá que a gente não pode ficar a ver navios, a gente tem que entrar e nadar de braçada mesmo, senão a gente perde a oportunidade e aí vai ser mais energia ainda para retomar. Hoje em dia, você que trabalha com cálculo, ministra as disciplinas de cálculo, eu fiz toda essa volta para ele fazer algumas indagações, novamente, para a gente não entrar especificamente só no software. Sim. Uma edificação de 40 metros, não vou falar de 10, vou falar de 40 andares, perdão. Uma edificação de 40 andares, tá? Com cargas diversas, não é carga comum, não, cargas diversas. Para colocar uma piscina por pavimento, etc. E localizada numa região de praia, ou seja, toda a dificuldade de estudos de vento, etc. O valor para se fazer o cálculo dessa edificação e o tempo. E o mais importante, um dos itens do seu tripé, do tripé colocado, o tempo, a economicidade. Como é que está a economicidade? O que é que o senhor me diz? O que é que essas ferramentas mudam? Qual o impacto disso, não só para nós profissionais, o impacto disso para a sociedade, para aquele que quer construir um sobrado, quer construir um prédio de 4 pavimentos, que vai ter um hall de lojas ali para ele fazer negócios, etc. Perfeito, Manuel. Eu costumo dizer que a engenharia ela é um componente técnico, né? Nós somos, né, componentes técnicos de alta complexidade, né, Manuel? Tá? A gente nunca trabalha com algo isolado. Como você falou ainda há pouco, quando você vê uma edificação surgindo, né, sendo construída, às vezes nem se percebe porque não se liga para a construção. Se enxerga a construção pronta, né, um edifício. Como é bonito o edifício, né? No entanto, por trás disso aí, a gente não consegue visualizar, né, os esforços, né, que foram compreendidos, né? Ainda há pouco você falou do cálculo manual que levava 1 mês para ser feito. Aí eu até complemento, né, Manuel? 1 mês sem fazer possíveis revisões, né? Seria o cálculo puro, né, Manuel? Isso, porque tu vai levar aquele planejamento para a obra
Imagina, naquela época você não tinha aí, por exemplo, uma das coisas que o Software Revit usa, por exemplo, que é minimizar e eliminar as interferências entre projetos, né? Então imagina isso, lá na obra o Professor, camarada... bora comparar rapidamente um mês para fazer um cálculo de uma edificação de 4 pavimentos e o tempo que demorou para ser construído o primeiro hospital que foi na China para Nossa, atender as necessidades do Covid. Olha a né? O que que é isso? importância. Né? O que que é isso? É planejamento, né? É, digamos assim, é um país que pensa a sua infraestrutura, né? Seus procedimentos, né? E o camarada tem aquilo ali já de stand-by para ser aplicado, não é? É isso? Então, E os voltando aqui softwares para o permitem ponto, que a né? gente faça simulações, né? Exatamente, né? Que é a palavra que nós utilizamos quando trabalhamos em estruturas, né, Manuel? Simulações, não é? As pessoas acham que o engenheiro civil coloca um projeto na tua mão e diz assim, ó, tá aqui o projeto, dá para uma semana fazer apresentar já o estrutural? Dá, tá? Mas talvez tenha sido um modelo. Eu poderia ter feito várias simulações para oferecer o que era o melhor dentro do tripé, não é isso? Então, quando tu falaste lá dessa questão, como é que se vê, né, a construção do edifício, no caso lá, o que é que essas ferramentas, né, digamos assim, de tecnologia atual, podem ajudar a gente, né, no exercício da nossa profissão, seja você da construção civil, seja um engenheiro lá da área de estruturas, seja da área de projetos complementares, né? O que que elas fazem, essas ferramentas? Uma vez que você domina essas ferramentas, elas otimizam o teu tempo, não é? Elas te dão capacidade de análise, não é? É que eu sempre falo para os alunos, pessoal, quando nós estamos aqui na disciplina de madeiras, de estruturas, concreto armado, não é? Nós estamos dando elemento para vocês compreenderem, a composição do projeto, né? Mas vocês têm que ficar muito atentos, porque uma vez que você dimensiona, isso não acabou o teu projeto estrutural. Você vai para a fase de análise estrutural. É aí que você prova se você é um engenheiro competente ou não, não é? Porque se você só dimensiona e não tem capacidade de análise, né, você está sendo um profissional ali, digamos, entre aspas, meia boca, né, Manuel? Né? Porque você E é tem aí que que ter a você faz capacidade a de... otimização, né, no tripé. Você consegue Exatamente. fazer de forma mais eficiente o equilíbrio entre a economia, a segurança e a qualidade, né? Exatamente. Né? E eu estou falando isso apenas na estrutura, né, Manuel? Agora imagina que nós estejamos na posição ali de gerentes e controladores da obra, não é? Então nós temos que ter a visão estrutural dos projetos complementares, até do projeto arquitetônico, não é? E também da fase de custos, não é? Porque nós estamos tomando conta disso, né? Eu sempre pergunto para os alunos, para onde vocês vão dentro da engenharia? Ah, professor, eu amo o canteiro de obras, não é? Aí eu digo, esse camarada ele tem que estar um dos mais preparados, né? Porque o camarada que está lá no canteiro de obras é aquele camarada que tem que ter a visão global, né, Manuel? Né? É o clínico geral, digamos assim, né? Tá? Se ele tiver uma percepção apurada do que ele aprendeu na engenharia, ele consegue identificar, né, pontos positivos e negativos no canteiro de obras, né? Ele consegue identificar um projeto estrutural se foi bem otimizado, se o complementar realmente foi bem feito, ele tem o poder de verificar as interferências, né? É isso? Essa habilidade é uma habilidade muito grande. Eu costumo dizer que é o camarada ali que tem uma responsabilidade executiva, né, Manuel? Né? Então, essa capacidade executiva, ele tem o poder de dizer sim e não, né? Só, peraí, vamos avaliar de novo essa curva S aqui, digamos assim, né? Porque ela está distorcendo do que foi planejado, porque tem uma falha bem aqui, né? Vamos rediscutir alguma coisa, né? Não é isso? Que é lá daquela fase de custos, né? Tá certo? Eu E não sei se eu professor, respondi a tua ainda pergunta, né? nós nós ainda temos assim aquele momento da visualização da concepção, né? Porque Exato, assim, falando de engenheiro para engenheiro, quando a sim, gente fala em curva S, a gente fala de análise disso, aí está ótimo, né? sim, Mas, por exemplo, via de regra, o nosso cliente final não é um engenheiro, né? Ele não, é um empreendedor que está construindo uma edificação para incorporar, ou então ele é um médico que está empreendendo na área da saúde, está construindo uma sequência de consultórios. E essas ferramentas, elas ajudam a gente nessa questão
da linguagem, da comunicação. Elas estreitam essa comunicação, isso é muito importante, né? Não é todo mundo que entende que está num pedaço de papel riscado, representado tecnicamente. Essas ferramentas permitem que a gente faça com que a pessoa acesse toda aquela idealização de uma maneira mais fácil de assimilar para ela, são as visualizações. Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz um cálculo estrutural e eu mandei o software gerar a visualização 3D, eu fiquei maravilhado, porque eu virava a edificação de perna para baixo, de cabeça, de pernas para o ar, eu enxergava a sapata dela em cima, aí eu conseguia identificar falhas no detalhamento, né? Eram falhas que na época, a gente até brinca, eu acho que a senhora deve ter ouvido isso em algum momento. Olha, fica tranquilo, essa tortura aqui, se não sair agora, sai no reboco. Se não sair no reboco, sai no armário. A gente vai colocar um armário nessa parede aqui que some. Então, assim, até para quem é nosso cliente, né, para quem vai contratar, tira a necessidade da pessoa ter um conhecimento técnico, né? E também é o seguinte, aquela confiança naquilo que está vendo. Porque nós temos uma relação também de consumo, né? A gente esquece um pouco isso, mas o nosso cliente, ele é um consumidor. Ele tem todos os direitos resguardados. Então, assim, eu acho que o software passa até por isso também, né, professor? Ele garante essa melhor comunicação. Exatamente, né, Manuel? São o que a gente chama de parametrizações, né, Manuel? Né? Acho que deu uma travada. Tá me escutando? Tá, né? Deu uma travada. Pode repetir, por favor. É o que a gente chama de parametrização, né, Manuel? Não é? Eu costumo falar para as pessoas que questionam sobre a aplicação, sobre o uso de software, né? Não, olha, você compra um Weberic, aí tu compra o top, porque ele já faz todo o detalhamento para ti, e tu não tem que te preocupar. Eu já escutei de alguns profissionais, não engenheiros, lógico, né? Tá? E eu costumo debater, quando o camarada oportuniza a gente de debater, que hoje é muito difícil, né? Você até trocar ideia, né? Mas quando se permite fazer o debate, eu sempre falo assim, olha, o software é parametrizado, né? Ele tem toda uma etapa antes de você começar a digitar, digamos assim, ou projetar, que é parametrizar, né? E a parametrização é o quê? É colocar a norma para dentro do aplicativo. Porque senão, ele vai te dar um resultado de fábrica, né? Não é assim que a gente chama na informática, né? A pré-configuração de fábrica. É uma pré-configuração padrão, né? Então, ele vai te dar um pilar? Vai, por exemplo. Mas um pilar com uma seção que poderia ser bem menor, não é? E outra coisa, não é apenas o pilar. Se a gente for levar para a questão do aço, do concreto armado, eu digo, o engenheiro civil ele tem que ter a responsabilidade, quando na área estrutural, de otimizar a relação de aço-concreto. Não é, Manuel? Então, não é qualquer resultado que apareceu ali, deu 6 barras de aço dentro de um pilar, eu vou mandar imprimir e vou mandar para a obra. Não. Você poderia muito bem otimizar aquele cálculo e diminuir a quantidade de aço, né? Para economizar concreto, para impactar menos o meio ambiente, né? Para reduzir custos, enfim. São essas variáveis que tornam a nossa profissão, né, complexa e que vai tornar ela mais viável quando você se empodera dos conhecimentos. Né, Manuel? Professor, eu queria assim, só dar uma instigada novamente. Eu queria olhar os 3 aspectos, tá? Eu queria olhar o aspecto do cliente e da sociedade, tá? Eu queria olhar do ponto de vista do acadêmico, queria olhar do ponto de vista do profissional, tá? Da seguinte maneira, queria que o senhor colocasse exatamente para te dar uma estruturada também, para que todos compreendam essa proposta de olhar para essas ferramentas online. Porque alguns podem pensar que é um fortalecimento do nome, da intenção, ferramentas online. Outros podem pensar que é uma análise em cima do que é melhor, do que é pior. Né?
Mas, se nós formos olhar pelo ponto de vista de cada um desses três atores nesse processo, eu lhe pergunto, o que eu, como consumidor final, eu que acabei de comprar um terreno, um loteamento, vou construir uma casa de 3 pavimentos, térreo mais 2, né? Vou construir uma piscina toda estrutural, é um bem que eu estou construindo, como nós chamávamos antes, é um bem quase único, né? É um bem único, é um bem da família, né? Como eu posso enxergar a utilização do software para atender as minhas necessidades? Eu não preciso entender qual é o software, o que o software faz, mas assim, como eu devo enxergar? Eu vou até justificar essa primeira colocação. Uma vez ouvi um cliente, eu recém-formado, eu ouvi um cliente dizer assim, poxa, eu não vou pagar tanto, aí falou o valor que eu havia cobrado, para você me dar um desenho, né? Então, assim, às vezes o nosso cliente não sabe a magnitude do trabalho que está sendo feito. Às vezes, para ele, é uma obrigatoriedade apenas. Porque ele sabe que vai aparecer o CREA lá, vai pedir a legalização, vai aparecer... Se tiver algum problema, ele sabe que o valor vil que ele pagou para um profissional que não é habilitado não vai garantir a segurança, né, de ter alguém que responda civilmente ou penalmente por algum imprevisto que aconteça. Do ponto de vista do nosso acadêmico, né, esses profissionais que nós estamos colocando aí no mercado, daqui a pouco estarão saindo durante e pós-pandemia, como eu devo enxergar o software? Como eu devo enxergar o software agora, enquanto eu sou acadêmico? Como eu devo enxergar o software depois que eu sair? Né? E eu que sou profissional, que aprendi a projetar usando régua de cálculo, eu aprendi a projetar utilizando tabelas, ábacos. O meu desenho, tem um desenhista que faz o desenho à mão para mim, né? E como é que eu devo encarar os softwares agora? Eu não estou falando, eu não quero, não estou querendo abordar só o software da parte projetual, mas assim, toda a gama de software. Eu tenho software que vai desde os estudos preliminares, que é uma topografia, uma planimetria, estudos hidrológicos, né? Até o software que vai fazer o acompanhamento da utilização do custo, né? Da apropriação do custo que foi previsto antes, onde esse custo vai estar em cada etapa da obra. Né? Como é que esses três atores podem enxergar? Muito bem, Manuel. Eu vejo da seguinte forma, né? Nós podemos classificar, como tu colocaste, o profissional que está no mercado há muito tempo, né? Está precisando se atualizar. Tem um profissional que vai sair agora, né? Um profissional aí júnior, né? E nós temos aí o nosso acadêmico, né? O estudante de engenharia, não é isso? Tá? Como é que a gente vê o software nesses três atores, não é isso? Tá? Como você falou, o software de maneira geral, né, mano? Na engenharia como um todo, qualquer software que vai nos auxiliar, né? Tá? Enquanto acadêmico, eu vejo que a oportunidade, né, de se aproximar dessas tecnologias nesse momento é muito saudável, né? Por quê? Porque senão ele vai se transformar nos outros dois atores, né? Aquele que vai sair e vai precisar aprender, né? E aquele que está há muito tempo, que vai ter mais, como você falou ainda há pouco, mais energia ainda, né? Para captar essa tecnologia, né? Então o aluno hoje, ele tem como fazer isso, né? Inclusive a gente citou exemplos aí, né? De licença que você pode ter para se capacitar em relação a isso, né? A própria faculdade auxilia, né? Com nossos cursos de integração, né, Manuel? Quando no presencial nós fazíamos muito isso, né? Cursos de 3 dias para capacitar e era muito, muito proveitoso, né? Então esse é um exemplo que eu estou citando, né? Enquanto profissional júnior, digamos assim, que acabou de sair para o mercado, esse profissional, ele tem, né? Ele tem como aproveitar. Ou ele já saiu capacitado e vai aplicar isso no mercado, não é isso?
Tá? Ou ele tem como, no início, no período inicial, por exemplo, eu cito o meu caso, né? Eu sempre que tenho uma oportunidade, eu estou me reciclando, né? Eu estou buscando cursos e tal, para quê? Eu quero saber como aquilo funciona, onde é que eu vou me posicionar nesse ambiente, não é? Tá? Mas a gente sabe que a gente tem colegas que deixaram isso de lado, né, Manuel? O colega que foi para aquela aplicação prática e acabou se acostumando a ficar ali, não é? E você nem percebe que você está sendo ali ultrapassado, você está sendo superado, não é? Pelos novos profissionais, pelas novas metodologias, né? Que no caso a gente está falando hoje de software, né? Então, esse camarada ele vai ter um pouco mais de problema. É impossível? Não, né? Ele precisa querer, não é? Fazer isso, né? E uma vez que esses três estejam alinhados, vamos supor que tiveram acesso, né, e vontade de dominar essas tecnologias, né, como é que o nosso cliente enxerga isso? Né? O nosso cliente ele costuma enxergar, quando eu digo nosso, o mercado da construção civil, né, ele costuma enxergar o projeto de arquitetura. Por que ele costuma enxergar? Porque ele quer construir algo, né, o patrimônio dele, e ele quer enxergar aquilo, para saber se está de acordo com o que ele quer. Né? Ele quer que o gosto pessoal dele esteja naquele projeto. Essa é uma dificuldade dos arquitetos. Né? Enxergar, fazer a leitura do que o cliente quer e traduzir aquela vontade dele num projeto. Então ele enxerga muito bem isso. Ainda mais com o advento das perspectivas 3D, né? Como é que chama? Das maquetes eletrônicas. Né? Que hoje os softwares fazem isso automaticamente como um produto final. Né? Não é isso? E lá na ponta, quando você falou de custos, Manuel, né? O camarada é outro fator que ele enxerga, é a ponta. Quanto vai custar isso? Né? Ele trabalha com esses dois, ele trabalha com o começo e com o fim. Né? Então, às vezes, é até bom, né? Como um cirurgião, é até bom que aquela pessoa que esteja ali sofrendo a intervenção cirúrgica, ela não saiba detalhes do que está acontecendo. Né? Então, nós atuamos nessa atividade meio, né, Manuel? Quando a gente está desenvolvendo projetos, né? Ou seja, é tão específico o que a gente faz para buscar a economicidade no final, né? Que às vezes, a não ser que o cliente ele tenha uma percepção muito apurada de querer interferir, né? Mas são ferramentas que na atividade meio, né, você estando capacitado para aplicá-las, o cliente vai ficar feliz lá na ponta, né, Manuel? Né? Tu vai ter um custo ali, uma economicidade no produto final que ele sonhou lá com a arquitetura, né? Mas, por exemplo, ele não compreende nada de aterro e reaterro na parte de topografia, né? Ele não entende nada da decisão que você tomou para o melhor projeto de hidráulica ou hidrossanitário, né? A estrutura para ele, a estrutura é o sustentáculo da casa, da edificação. Muitas vezes as pessoas nem compreendem isso, mano. Não, vamos fazer só de tijolo, uma casa-terra. Não. Né? Tem outros aspectos envolvidos. Então, eu costumo falar isso. Né? Nós trabalhamos em silêncio, né? Oferecendo o resultado final lá na ponta. Não é isso? Nós pegamos o que o arquiteto fez, nesse caso mais geral que eu estou falando, traduzimos isso em números, né? Levamos para os projetos, aplicando as tecnologias aí que nós estamos capacitados e entregamos um produto final de custos. Né? E aí, quando você entrega isso, né, o camarada diz, opa, olha, legal, está dentro do que... Ele nem sabe o esforço, né, técnico que foi desprendido. Só né? que agora nós temos, graças a essas ferramentas, né, nós temos a possibilidade de fazer isso inúmeras vezes antes de entregar para o cliente. Ou nós temos possibilidades inúmeras de atender a satisfação do cliente. E a gente tem condições de conseguir atingir a linguagem do cliente. É uma coisa que os arquitetos, eles já fazem há muito tempo por conta da necessidade. Via de regra, um empreendimento, a porta de entrada é o arquitetônico, né? É ali que sai toda a concepção. Então, ele já tem aquele contato com o cliente e ele precisa apresentar algo que o cliente visualize. Então, ele se aperfeiçoou nas perspectivas, né, da vida e nos desenhos artísticos para poder mostrar o mais próximo possível da realidade. Para a gente era muito difícil fazer isso num projeto estrutural, de concreto armado, de aço, uma estrutura mista.
Hoje em dia já é possível. Exatamente. Professor, eu acho assim que o tempo ele tem que ser o nosso aliado nesse caso. A gente tem que usar o tempo para fazer e refazer e buscar esse equilíbrio nesse tripé. Exatamente. A tecnologia BIM, né, Manuel, está se utilizando, né? A tecnologia BIM, desde o início lá do projeto arquitetônico, envolvendo todos os atores técnicos, isso dá uma redução de tempo muito grande na produção do projeto, né? E o arquiteto ele acaba tendo até essa habilidade, quando está trabalhando com o engenheiro ao mesmo tempo numa tecnologia BIM, no mesmo projeto, ele tem até uma capacidade maior de convencimento do cliente, quando ele já pode até mostrar um rascunho da estrutura, né? Se, olha, a nossa equipe está trabalhando isso aqui, olha, a estrutura vai ficar assim, não vai interferir no projeto. Ele tem argumentos para trabalhar isso, né? É o famoso trabalho em equipe, né? Foi incrível. Você falou agora do BIM, né? Isso. Eu tenho o hábito de tirar assim, uns 5 minutos por dia para ler alguma notícia da nossa área, né? A gente está lidando com os acadêmicos, mas a gente também tem a nossa vida profissional, né? E eu peguei um dado interessante. A tecnologia BIM, ela tem obrigatoriedade no Brasil nas contratações públicas com verba federal e logo vão estar nas verbas das outras esferas em 3 níveis, né? 2021, 2024 e 2028. Isso está valendo já, né? Já está valendo, mas são 3 níveis, né? Ou seja, isso aí tem a final é até 2028. Ou seja, isso que nós estamos falando que é estratégico para aquele que vai em busca do mercado, ao mesmo tempo, em paralelo, devido a toda essa aceleração desse processo de digitalização, de necessidade de atender com inovação, em paralelo, ele já virou uma obrigatoriedade, uma necessidade. Então, o engenheiro que sai para o mercado e não sabe nem o que é BIM, aí atendendo, comentando aqui citando aqui um comentário de uma das nossas espectadoras, por isso a necessidade de ter uma disciplina de Revit, que é a disciplina que nós temos no nosso curso de Revit, né, que é o Desenho Digital 2, exatamente porque Revit é um dos aplicativos que está relacionado ao BIM, né, eu acho que é o mais popular. Então, quem não sabe isso já está fora do mercado. E essa disciplina nós temos na nossa matriz curricular. O que é que o senhor me diz do BIM, professor? Emanuel, primeiro, né, para o nosso público que está vendo a gente falar BIM, né, de repente a gente começou a falar, né, o BIM ele é modelagem de informações da construção, né? Então você já não fala mais na produção de um projeto, por exemplo, em papel feito em nanquim, riscando no plano, né? Ou usando, por exemplo, o software AutoCAD, que ele trabalha com pontos, linhas e angulações, né? Mas ali é um projeto riscado, como se fosse um lápis digital, né? A tecnologia BIM não, ela já trabalha com modelagem, é diferente de desenhar, né? Então a tecnologia BIM, ela acontece quando você começa a desenvolver as paredes do teu projeto, por exemplo, né? E você já está ao mesmo tempo ali trabalhando o 3D da tua edificação, né? Ao mesmo tempo que você constrói parede no teu projeto, o software já está fazendo a leitura do quantitativo de materiais, né? Então, isso é modelagem. Você já não está mais apenas desenhando um projeto, você está modelando um projeto, né? Então, essa é a grande diferença. E hoje, com a tecnologia BIM, você modela todos os projetos, né? Seja complementar, seja estrutural, seja o arquitetônico, que é a origem, né? Então, eu entendo o BIM dessa forma, né? Permite você desenvolver projeto muito mais completo, de forma muito rápida, sem interferências, né? Ou com os envolvidos trabalhando as interferências, não é? Então, seria isso o BIM. A palavra que resume para mim seria modelagem. E controle, né? Total, né, Manuel? Tudo que você vai fazendo no teu projeto, ele vai registrando. Inclusive a implementação, né? Sim, tem algo interessante, Manuel, citando o caso do Revit, como você falou, tem outros, né? Tem o ArchiCAD, né? Que é também BIM, que é muito conhecido, mas não muito no Brasil. É muito utilizado na Europa, o ArchiCAD, Estados Unidos, né? Mas o Revit, como é uma referência da Autodesk, tem uma característica muito importante. Uma vez que você configura a listagem de materiais, você pode habilitar a parte de
levantamento de quantitativos. Olha que coisa boa, Manuel, né? Então você já prepara toda a base do teu orçamento analítico. Sabe que quantitativo é a parte mais sensível do levantamento de um orçamento, né? Porque o resto é você colocar custos unitários e montar as composições. Mas o quantitativo ele é de suma importância a leitura dele. Então hoje você tem, no momento que você está desenvolvendo um projeto, você tem um aplicativo, o software, né? Ele já está desenvolvendo o teu quantitativo. Então olha, isso é fantástico, né? Isso é muito interessante. E ele está, no caso, a tecnologia BIM, né, já está presente também no acompanhamento da obra. Por isso foi a obrigatoriedade nas contratações públicas, né? Porque aí não vai ter mais como você falar, olha, eu medi aqui, eu executei 25 metros quadrados de piso aqui. E o contratante não vai ter como colocar isso no sistema, porque o sistema estava medido 24,89. Então vai ser 24,89, entendeu? Vai ter um rigor. Né? Então, assim, é uma garantia também do bom uso da verba. Por que eu toquei nesse assunto do BIM puxando a obrigatoriedade, professor? Porque nós sabemos que o setor público é um dos maiores investidores em infraestrutura. Então, os nossos acadêmicos, os colegas engenheiros que estão nos ouvindo, via de regra, eles fornecem algum tipo de serviço para o setor público. Né? Então, é muito importante. Veja que até o setor público, que é dito como um setor um pouco arcaico, que demora para absorver as mudanças, na verdade está sendo como eu diria assim, um agente muito ativo, um agente de mudança nesse nosso mercado da engenharia civil, né? Ele está instituindo como obrigatoriedade, né? Isso não foi colocado pela pandemia, mas a pandemia, de certo, né, está fazendo que todo esse processo se acelere. Professor, falando diretamente agora para os nossos acadêmicos, falando para aqueles que serão nossos futuros acadêmicos que estão assistindo, também, né? Deve ter muitas pessoas que gostam do tema de engenharia civil, por isso estão assistindo a live. Você indicaria alguns softwares para os nossos acadêmicos pesquisarem, acessarem, sem dar muitos detalhes, porque depois aí eu queria que você deixasse aí o seu endereço aí nas redes sociais, que eu sei que você é produtor de conteúdo, eu já andei observando lá o seu YouTube, está muito movimentado já, né? Então, deixe umas dicas aí de softwares para os nossos acadêmicos, que eles possam, pelo menos, pesquisar e depois entrar em contato com você, comigo, com a instituição, e a gente começar a conversar a respeito até para amadurecer. Antes que você fale isso, você me dê 5 minutinhos aqui, só para eu comentar algumas publicações aqui. Um acadêmico aqui colocou um sonho, um projeto em um mês. Era um projeto estrutural, só para você ter uma ideia. Você já imaginou? Um projeto estrutural de 4 pavimentos hoje em dia, se eu sentar aqui e estiver trabalhando regularmente com software, se eu estiver no meu dia a dia já trabalhando com software, eu consigo fazer esse projeto em 1h30, ele todo detalhado, entendeu? Então, assim, olha a diferença, 1 mês para 1h30, é muito grande. A professora, outro acadêmico colocou quais devem ser os passos para quem quer apurar e amadurecer os conhecimentos adquiridos na faculdade. Olha, o primeiro passo é tentar amadurecer dentro da faculdade. Por isso que nós temos aí o nosso projeto interdisciplinar, que teve uma repaginada, né? E está com uma outra proposta a médio e longo prazo. Inclusive, eu tenho conversado muito isso com os acadêmicos. O engenheiro Gustavo Martins colocou: quem dimensiona é engenheiro, o software é só uma ferramenta. Bem lembrado, Gustavo, nós já tivemos muitos casos de momentos que nós ou esquecemos disso, ou infelizmente fomos acometidos de alguma falha relacionada a isso. Nós temos, não vou citar nomes aqui, a gente está numa rede social, nós tivemos um caso emblemático em Belém do Pará relacionado a uma edificação, né? Não foi muito antigo esse caso não, mas está relacionado a essa utilização aí inadequada, penso eu. Não vou entrar no mérito da questão porque não tenho dados de todo o processo, estou falando de acordo com o que é publicado nas redes sociais, nas mídias.
pessoal está agradecendo, excelente, muito boa, perfeito, pessoal. Isso aqui é muito bom para motivar a gente para continuar, tá? Professora Sabrina Gemelli, um grande abraço, professora, a senhora sempre presente aqui participando. A professora Sabrina disse que acredito que é o melhor momento para isso, todos os profissionais agora serão mais tecnológicos. O que é que a professora Sabrina quis colocar aqui, né? A professora Sabrina ela é uma adepta da cultura maker, mas a cultura maker no sentido tecnológico, porque a cultura maker ela é bem ampla, né? No sentido tecnológico, ela é uma adepta. E, de certa forma, você também dentre os engenheiros, também uma pessoa relacionada à cultura maker, porque você já lida com robot, com Revit, né, com Civil 3D, com Works, etc. Então, você trabalha com a simulação, você trabalha, ainda que de forma virtual, você trabalha com todo esse processo também. A professora Sabrina quis colocar aqui que, na verdade, complementando a pergunta que o acadêmico fez lá em cima, o acadêmico ele vai estreitando a relação, e foi isso que nós falamos no início da live, durante o curso. Não só pelo projeto intencionar, pela postura dele, de procurar as ferramentas. Nós estamos na era da informação há muito tempo. Nós entramos agora na era da inovação. Então, você precisa ver e enxergar. Você tem que acessar as redes sociais e você tem que enxergar a sua necessidade ali ou a necessidade do seu cliente. Então, é assim que você tem que enxergar os softwares. A sua necessidade como acadêmico é simular uma situação real. Eu mesmo, antes de calcular minha primeira estrutura profissionalmente, eu pegava aqueles programas antigos, SAP 90, e eu calculava uma estrutura da minha cabeça ali, ficava simulando e vendo o que ia acontecer com a peça, se ela ia fletir, flambar, se ia ter concentração de tensão, etc, etc. Então, a professora Sabrina está colocando isso, é a oportunidade de treinar antes do mercado de trabalho. Então, olha, casou com a pergunta que eu lhe fiz. Eu, acadêmico, o colega colocou aqui quais são os passos e eu faço um pouco mais além a pergunta. Me indique aí 3 ferramentas que eu posso utilizar para eu dizer assim, estou começando a utilizar software. Eu vou dizer uma parte. Usem, brinquem, abusem de todas as ferramentas online, mas não esqueçam a nossa velha planilha eletrônica, que pode ser de um Excel até um Google Sheet, que é gratuito, entendeu? Pode falar, professor. Manuel, é interessante tu falar do Excel, né? Porque o Excel é uma ferramenta de programação na forma de planilha, né? E ela é muito flexível, você cria o que quer ali, né? Isso é muito interessante. O Manuel que domina os gráficos, né, mano? As etapas todas aí. Olha, falar em ferramenta de programação, tem que mandar um abraço para a nossa professora Camila Jéssica, que é a nossa professora de Python. Sim, exatamente, né? Então, Manuel, só fazendo uma ponte lá com o que o colega falou, nosso engenheiro lá, né? Ele falou aquela frase que nós já conhecemos, né? Software não dimensiona, né? Não é isso? Foi mais ou menos isso, né? E é aquela frase que nós sabemos. Na verdade, quando você utiliza um software, né? Você está ganhando tempo para fazer a melhor análise possível, né? Lembra que a gente falou do cálculo manual? Tu imagina tu fazendo aquele cálculo manual e depois tu pensando em fazer a análise global do edifício, Manuel, para ver se as deformações estão ok? É muito complicado, né? Então, hoje, o que você faz? Você dimensiona o que é o elementar, né? Faz o elementar e parte para análise, que é lá que você vai ver se o teu software está bacana ou não, se o teu cálculo está legal, né? Aí você volta e fica fazendo os loops, PDCA, né? Fica dando as voltas até aperfeiçoar teu produto, né? Tá certo? Então, aqui, rapidamente, a questão do software, né? O que a gente indica? Por exemplo, primeiro, se você quiser fazer uma linha completa, Revit, né? Para você aprender a projetar e lançar a sua estrutura. Olha só, o Revit, pessoal, ele não calcula a estrutura, tá? Mas ele permite você modelar a estrutura, tá? E você, for um profissional que já tem experiência nessa área de estruturas, você consegue modelar as seções. O que você faz? Pega esse modelo, leva para um outro software. Qual é? Pode ser um software de dimensionamento e análise. Por exemplo, o Robot, né? O Robot é da Autodesk, que também permite você fazer o dimensionamento e a análise do teu projeto profundamente. Ele usa elementos finitos, então ele vai te dar toda aquela malha de cores
mostrando onde estão as maiores tensões e você vai dimensionar a tua armação, né? Qual é o problema do robot, pessoal? O robot ele vem com normatização americana e europeia. Se você quiser calcular para a norma brasileira, você vai ter que ir lá na parametrização e cadastrar a norma do Brasil, tá? Então, atenção para isso, tá? Para todas as nossas normas, metálica, madeira ou concreto, tá? Outro software que é muito interessante, como o Manuel falou, aquela arte, a parte da criação, né, que a Sabrine falou, da inovação, o engenheiro civil, por natureza, ele é um criador, pessoal, tá? Nós somos estimulados a ser criadores, tá? Não só de soluções matemáticas, mas de soluções de formas, né? Por quê? Porque nós temos uma habilidade, pessoal, que é da área de resistência de materiais, pessoal, tá? Então, lá na resistência de materiais, principalmente a resistência 2, a gente aprende a trabalhar as tensões. Pode ver que o curso todo é sobre tensões, né? Tensões axiais, tensões devido à flexão composta e várias outras tensões. Então, o que eu indico aí nessa área? Tem um software chamado Fusion 360, da Autodesk também. O que o Fusion faz? Mas, professor, o Fusion ele é um software de prototipagem e de impressão, né? O que você projeta no Fusion, você pode mandar para a indústria e ela vai imprimir aquela tua peça lá, tá? E como é que isso cai para o engenheiro civil? Bom, nós somos criadores. Como é que nós utilizamos na engenharia? Você pode modelar um assunto particular que você queira saber. Por exemplo, uma ligação entre uma viga de madeira e um pilar de aço. Eu quero saber como é que eu vou calcular a ligação ali. Como é que eu faço? Eu modelo essa questão, atribuo os materiais e eu vou obter o quê, pessoal? Eu vou obter o meu gráfico de tensões, não é? Ora, tudo que o engenheiro civil quer para calcular as suas estruturas é saber as tensões máximas e mínimas. A partir dali, tu calcula parafuso, calcula chapa, calcula prego, calcula o que você quiser, né? Dentro do assunto ligações. Então, Revit, robot para calcular o estrutural. Se você quer modelar casos particulares, vá para o Fusion. Você vai entender tudo sobre tensões, né? Eu vou indicar mais uma, né? O quarto, né? Nós trabalhamos com topografia. Topografia é planimetria e altimetria, né? Uma ferramenta que casa perfeitamente para a gente trabalhar o nosso projeto, sabe quem é? O AutoCAD. O AutoCAD é um software de precisão para a construção de desenhos. Então, você vai fazer uma poligonal fechada ou aberta com uma tranquilidade muito grande, trabalhando pontos, linhas e ângulos, né? E tu vais fixar o teu estudo nas coordenadas UTM, se tu quiseres, né? E nós temos a evolução do CAD dentro do Autodesk, né? Que é o 3D civil, né? O 3D civil é uma evolução. Inclusive, ele está conectado com base de satélite. A gente consegue fazer planimetria já avançada. Ele tem uns protótipos já prontos de pontes, de obras de infraestrutura, obras maiores. O Manuel já domina, né, Manuel? Já trabalha. Não, estou patinando. Mas eu não estou parado porque eu não quero ver o bonde passar, entendeu? Verdade, né? E, Manuel, tem também, dentro dessa tua linha aí do transporte, a Autodesk oferece também por 3 anos o software de pontes. Né? Tá lá. É só você pegar a ferramenta e correr atrás. Né? É só dizer que é acadêmico do CEAP, que o CEAP já está cadastrado, você consegue a licença por 3 anos. Completa a licença por 3 anos. Enélio, ótimo, então. Deixamos esse recado. Eu estou de olho aqui nos comentários e no horário. A gente vai começar já a finalizar, respondendo aqui ao nosso antes acadêmico, agora colega e meu amigo também, que eu considero bastante, engenheiro Marcos Barros. Ele disse o seguinte: lembra do Marcão? Sim. Não abandono os livros do Timoshenko, eu jamais abandono. Tá? Foi o que o professor Carlos Neri colocou. Na verdade, você precisa conhecer a essência. Isso é uma segurança para o teu cliente e é uma segurança para ti, porque tu tem que saber até onde tu podes ir e até onde tu está garantindo a segurança. Então,
Marcos, Timoshenko, realmente, quem tem, não se desfaça de Timoshenko, nunca vai sair de linha porque é ciência pura e aplicada. O que a gente está falando é só Base de teórica, né, ferramentas mano? e inovação, né? Base teórica, Com né? certeza. Base teórica. Professor, começando aqui a finalizar, eu queria dizer o seguinte, que vou dar um espaço aí para o senhor colocar o seu e-mail ou qualquer outro tipo de contato que o senhor queira, porque dentro aí dessa busca por ferramentas da engenharia mesmo que possam atuar nesse nosso dia a dia, tanto do acadêmico quanto do profissional. Eu sei que você se dedica bastante, você sempre compartilha comigo os seus intentos aí dentro dessa área e eu quero lhe parabenizar por isso. Nós temos outros colegas que estão em outras áreas também que são maravilhosas, a professora Sabrine está me cutucando aqui na internet das coisas, e é realidade hoje em dia, é a internet das coisas, a gente tem que tirar um dia para conversar com a sociedade de uma maneira geral, falar sobre internet das coisas, tá? Professor, aquele nosso projeto lá que eu cheguei a verbalizar, eu, você e o professor Dimitri, a gente tem que tirar do papel, tá? A distância hoje em dia já não é mais um problema, então vamos nos falar essa semana. Então, para as pessoas me contactarem também, né? Quem não é acadêmico, entrar em contato com você para você tirar dúvida também, trocar uma ideia, manter contato, né? Para os nossos acadêmicos que queiram, de repente, professor, onde é que eu posso buscar o conhecimento a respeito de um software, de um aplicativo, de uma tecnologia online que faça isso, faça aquilo, tá? Aí o espaço é seu, eu abri a live e eu quero lhe dar a oportunidade de fechá-la. Eu já vou me despedindo aqui, tá? Quero agradecer a você, agradecer a todos os que estiveram presentes. É um assunto que é técnico, porém está muito relacionado à sociedade também, por isso que a gente deu essa trabalhada na linguagem, tá? Espero que todos tenham gostado e acompanhe o restante da programação. Professor, o senhor encerra, por favor. Ok, Manuel. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, de a gente estar desenvolvendo as atividades junto à nossa instituição SEAP, maravilhosa, né? Nosso grupo de engenheiros, né, sempre participantes, agradecer essas oportunidades e agradecer a todos os participantes. Eu estou acompanhando aqui, nós chegamos a 110, né? Então, show de bola, né? A participação efetiva dos nossos participantes aqui, alunos ou pessoas de fora, enfim. A mensagem, mano, que eu quero deixar em relação a esse nosso mini curso, essa nossa live, né, é que o engenheiro civil, ele trabalha dentro de uma área de complexidade, não é? E essa área de complexidade, ela pode se tornar mais aprazível ou não, dependendo de como você se posiciona no mercado, não é? Então, a gente costuma falar que as oportunidades não vêm atrás de você, você cria as oportunidades, não é? E para você criar oportunidades, tem uma coisa chamada diferenciação, não é? Você tem que começar a se destacar no mercado. E como é que você se destaca no mercado? Você busca conhecimento, pessoal, não tem outra saída, né? Você busca conhecimento não para você, você busca conhecimento para a tua atividade e para você poder interagir com os demais, tá? Ninguém trabalha sozinho, todo mundo trabalha em equipe, os resultados são alcançados em equipe, tá? Então a mensagem que a gente deixa é essa para nós hoje, para encerrar esse nosso curso, né? Vocês perceberam que a gente trocou uma bola legal aqui, né, Manuel? Então isso funciona por quê? Porque a gente busca conhecimento e porque a gente aceita, né? A gente respeita a nossa interação como profissionais, não é isso? E no dia a dia é assim, né, Manuel? Seja no nosso local de trabalho, seja na nossa família, seja com relação em outros assuntos, você tem que ter a noção de que trabalhar em equipe é o que funciona, não é? Então, capacitação, trabalho em equipe e sempre busque se estimular, né, para que você possa se motivar, não é isso? Tá? A professora Sabrine falou muito bem, né, a questão da cultura maker, né? Eu digo que o engenheiro civil ele tem que ser um criador, não é? Porque senão ele vai ficar sendo um repetidor de fases, né, Manuel? Não é? E isso não é bom ficar repetindo. O ideal é você criar, não é? Aí quando a realidade muda, como a nossa mudou agora, ele já está obsoleto. Se ele não for um criador. É verdade, né?
Então a gente é criador de soluções, é criador de técnicas, é criador de tudo, né? Você tem que ser, para você mover, né, a tua roda da vida, não é isso? Tá? Então, é o que eu deixo de mensagem para a gente hoje, mano. Tá? Então, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, muito obrigado, professor Carlos Nery, por ter dedicado esse tempo aqui para a gente. É muito bom sempre saber. E temos muitos professores muito focados, muito dedicados a outros temas. Na sequência, em outras ocasiões, chamaremos outros professores. E, desde já, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por terem ficado até esse horário com a gente. E, olha, essa live foi só uma dica, tá? Então, continue nesse caminho. Quem não é nosso acadêmico, quiser tirar dúvida, pode mandar mensagem pro perfil aqui da faculdade, do CEAP, pode mandar mensagem também para o professor Carlos Nery, para mim. Professor, como é que eles podem lhe contactar? Meu contato de e-mail é carlos.nery@ceap.br, né? Ou carlos.nery.connect@gmail.com. Tá? Perfeito. Direto. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todos os presentes. Boa noite, pessoal. Olha, amanhã tem mais, tá? Começa mais uma sequência amanhã e as nossas lives são assim, são abertas, público geral pode assistir. A linguagem é voltada para o público geral também. A gente fala um pouco para o acadêmico, mas a gente fala também para a sociedade. Para quem não é acadêmico, para quem deseja ser acadêmico e para quem é o público geral da sociedade que vai receber o futuro profissional também. Mais uma vez, muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos.